Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia cercado por um vazio silencioso. Até que uma criança tímida e sua mãe cruzaram sua porta, trazendo vida para onde antes só havia solidão. E descobriu no afeto simples de uma criança a força para reinventar sua própria história. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Eugênio Vasconcelos era o nome que ecoava nos círculos empresariais de São Paulo. Dono da maior incorporadora imobiliária do país, seu império de concreto e vidro erguia-se imponente na Avenida Paulista, assim como sua fortuna se multiplicava em cifras que poucos brasileiros podiam sequer imaginar. Aos 55 anos, Eugênio havia conquistado tudo que o dinheiro podia comprar, mas vivia cercado por um silêncio que nenhuma riqueza conseguia preencher. Na cobertura triplex do edifício Alvorada, no Jardim Europa, o milionário mantinha uma rotina tão rígida quanto as linhas arquitetônicas de seus empreendimentos. O luxuoso apartamento de 400 metros quadrados, decorado com obras de arte contemporânea e móveis de design italiano, raramente recebia visitas. As janelas do piso ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas Eugênio preferia manter as cortinas fechadas, como se quisesse proteger-se até mesmo do olhar da metrópole que ajudara a construir. Dona Jurema, a governanta que administrava a casa havia 15 anos, já conhecia bem as regras. Nada de barulho, nada de visitas inesperadas, nada de perguntas pessoais. A mulher de 60 anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, cumpria suas funções com a precisão de um relógio suíço e a discrição de um confessor. Sabia que seu patrão não era um homem cruel, apenas profundamente solitário, embora jamais ousasse comentar isso. Senhor Eugênio, preciso informá-lo que Dona Neuza, a funcionária da limpeza, precisou se afastar por questões de saúde. A agência enviará uma substituta amanhã, disse Jurema parada à porta do escritório onde o empresário revisava contratos. Eugênio apenas assentiu sem erguer os olhos dos documentos. Desde que não interfira na rotina da casa, não vejo problemas. Na manhã seguinte, o som da campainha anunciou a chegada da nova funcionária. Jurema atendeu a porta e encontrou uma mulher jovem, de aproximadamente 30 anos, com a pele morena clara e olhos amendoados. Vestia roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. Ao seu lado, agarrada à sua saia, estava uma menina de cerca de 6 anos, com cabelos cacheados presos em 2 Marias chiquinhas e olhos grandes e curiosos. Bom dia, eu sou Gabriela Santos. A agência me enviou para substituir Dona Neuza. Apresentou-se a mulher com voz suave, mas firme. Esta é minha filha, Clara. Peço desculpas por trazê-la, mas a creche está em reforma e não tenho com quem deixá-la. Jurema hesitou, conhecendo bem as regras da casa. O senhor Eugênio não costuma... Por favor, interrompeu Gabriela, baixando o tom de voz. Prometo que ela ficará quietinha. Perdi meu emprego anterior e realmente preciso deste trabalho. Clara é uma menina bem comportada. A governanta olhou para a criança, que a observava com olhos atentos e uma expressão séria demais para alguém tão pequeno. Algo naquele olhar a comoveu. Entrem, mas mantenham-se longe do escritório no final do corredor. O senhor Eugênio não gosta de ser perturbado, instruiu, guiando-as para dentro da cobertura. Gabriela acenou afirmativamente, segurando a mão da filha com firmeza. Enquanto caminhavam pelo corredor, Clara olhava maravilhada para os quadros nas paredes e para o teto alto com lustres de cristal. Nunca havia estado em um lugar tão bonito antes. Clara, querida, você vai ficar sentadinha aqui neste cantinho. Enquanto a mamãe trabalha, tudo bem? Pode brincar com a Lili, mas sem fazer barulho, sussurrou Gabriela, acomodando a filha em um canto da lavanderia com sua boneca de pano gasta e desbotada, companheira inseparável da menina. Nos primeiros dias, a presença de Gabriela e Clara passou quase despercebida. A jovem mãe cumpria suas tarefas com eficiência e discrição exemplares, enquanto a pequena permanecia quieta, brincando silenciosamente com sua boneca ou desenhando em um caderninho usado
que Gabriela havia conseguido na escola onde Clara estudava. Eugênio, concentrado em seus negócios e reuniões por videoconferência, mal notava a presença das duas. Seu único contato era com Jurema, que lhe trazia as refeições preparadas pelo chefe particular, que vinha 3 vezes por semana e deixava tudo pronto para os dias seguintes. Na quinta-feira daquela semana, no entanto, algo perturbou a rotina silenciosa da cobertura. Enquanto trabalhava em seu escritório, Eugênio ouviu um som que há muito não ecoava naquelas paredes. Uma risada infantil, contida, mas genuína, vinda de algum cômodo distante. Franziu o senho, mas logo voltou sua atenção aos números em sua tela. No dia seguinte, ao sair do escritório para buscar água na cozinha, algo que raramente fazia, pois Jurema costumava providenciar tudo o que precisava, Eugênio se deparou com uma cena inesperada. No corredor que levava à sala de estar, Clara estava parada diante do grande aquário embutido na parede, observando fascinada os peixes coloridos que nadavam entre plantas aquáticas cuidadosamente selecionadas por um paisagista especializado. A menina não percebeu sua presença. Estava completamente absorta, seus olhos seguindo os movimentos suaves dos peixes, o rosto iluminado por um sorriso de puro encantamento. Havia algo naquela imagem. A criança pequena diante da vastidão azul do aquário, os dedos finos tocando suavemente o vidro, que paralisou Eugênio. Por um instante fugaz, uma memória distante atravessou sua mente. Ele mesmo, criança, na casa simples onde crescera no interior de Minas Gerais, observando os peixinhos que seu pai mantinha em um aquário modesto. Lembrou-se do calor da mão do pai em seu ombro, da voz gentil explicando os nomes de cada espécie. Antes que pudesse processar aquela lembrança inesperada, Clara se virou e o viu. Os olhos da menina se arregalaram e ela recuou instintivamente, como um animalzinho assustado. "Desculpe, moço", sussurrou abraçando a boneca de pano contra o peito. Eugênio sentiu um nó na garganta que não conseguia explicar. "Não precisa ter medo. Você gosta dos peixes?" As palavras saíram ásperas, desacostumadas que estavam, ao diálogo simples. Clara hesitou, depois assentiu lentamente. "Eles são bonitos. Parecem estrelas nadando." A simplicidade da observação o pegou desprevenido. Estrelas nadando. Havia poesia naquelas palavras infantis, uma poesia que já não fazia parte de seu mundo há muito tempo. "Clara, aí está você." A voz ansiosa de Gabriela interrompeu o momento. Ela apareceu no corredor, o rosto tenso de preocupação. "Perdoe-nos, Sr. Vasconcelos. Ela deveria estar na lavanderia. Não vai acontecer novamente." "Não tem problema", respondeu Eugênio, surpreendendo até a si mesmo com aquelas palavras. Ela não estava incomodando. Gabriela puxou a filha gentilmente pela mão, afastando-se com uma reverência respeitosa. Quando se foram, Eugênio permaneceu parado diante do aquário, observando os peixes que, como Clara dissera, pareciam estrelas nadando em um céu aquático. Por alguma razão que não conseguia nomear, sentiu algo se remexer dentro de seu peito, como se um vento suave soprasse sobre brasas há muito adormecidas. Nos dias que se seguiram, Eugênio começou a notar pequenas mudanças na atmosfera de sua cobertura. Sons que antes não existiam agora preenchiam timidamente os espaços. O arrastar suave de pés pequenos pelo corredor, sussurros e risadas contidas entre mãe e filha. O tinir delicado dos utensílios sendo manuseados na cozinha. Eram ruídos que, curiosamente, não o incomodavam como esperava. Em seu escritório, Eugênio se pegava ocasionalmente desviando o olhar dos documentos para a porta, como se esperasse ouvir novamente aquela risada infantil que havia penetrado nas paredes espessas de sua solidão. Havia algo naquele som que o fazia lembrar de tempos que julgava esquecidos, quando a vida ainda não era apenas números em planilhas e contratos a serem assinados. Na sexta-feira daquela semana, enquanto revisava os projetos para o novo condomínio de luxo que sua empresa construiria em Alphaville, Eugênio sentiu uma dor aguda no peito. Não era a primeira vez, mas nunca havia sido tão intensa. Respirou fundo, afrouxou a gravata e tentou se concentrar, mas a dor persistiu, acompanhada por uma sensação de aperto
que o fez apoiar-se na mesa para não perder o equilíbrio. Jurema, que entrara para servir-lhe café, notou imediatamente que algo estava errado. Senhor Eugênio, o senhor está bem? Estou apenas cansado, respondeu, mas seu rosto pálido e a respiração ofegante denunciavam que a situação era mais grave. Contra seus protestos, Jurema chamou a emergência. Em menos de meia hora, uma ambulância chegou ao edifício Alvorada, e Eugênio foi levado às pressas para o Hospital Albert Einstein, o mais prestigioso de São Paulo. Entre exames e consultas com especialistas, o diagnóstico finalmente veio: doença cardíaca avançada, com comprometimento significativo do músculo cardíaco. Senhor Vasconcelos, não vou suavizar a situação, disse o Dr. Maurício Buarque, cardiologista renomado que o atendia. O quadro é grave. Seu coração está funcionando com menos de 40% da capacidade normal. Precisamos iniciar um tratamento imediatamente, mas devo alertá-lo que no estágio em que se encontra, um transplante pode ser necessário em um futuro próximo. Mês. Palavras do médico caíram sobre Eugênio como um veredito. Todo o seu império, todo o seu dinheiro, todo o seu poder não podiam comprar o que agora mais precisava: um coração saudável. Pela primeira vez em décadas, sentiu-se completamente vulnerável. Após receber as primeiras medicações e orientações, Eugênio foi liberado para retornar para casa, com a recomendação de repouso absoluto e uma série de consultas já agendadas para a semana seguinte. No caminho de volta, olhando pela janela do carro que Jurema havia enviado para buscá-lo, sentiu um nó na garganta, que não conseguia engolir. A cidade que ajudara a transformar com seus arranha-céus agora parecia olhá-lo com indiferença, como se lembrasse que, no final, todos eram igualmente frágeis diante da finitude. Quando o elevador privativo o levou de volta à cobertura, já passava das 6 da tarde. Não conseguiu suportar a ideia de se encerrar novamente no silêncio de seu apartamento. Ignorando as recomendações médicas de repouso, saiu novamente, preferindo a solidão das ruas à solidão entre paredes luxuosas. Caminhou sem rumo pelo bairro, evitando o olhar dos transeuntes apressados. Chegou até o Parque do Povo, onde se sentou em um banco afastado. Foi ali, observando famílias que voltavam para casa após um dia de lazer, que as lágrimas finalmente vieram. Não chorava desde o falecimento de sua mãe, há mais de 20 anos, e agora não conseguia conter o pranto que sacudia seu corpo. Eugênio não percebeu quando uma figura pequena se aproximou. Só sentiu quando dedos minúsculos tocaram seu rosto, enxugando uma lágrima que escorria por sua bochecha. Ergueu os olhos surpreso e encontrou o olhar de Clara, que o observava com uma expressão de genuína preocupação. "Não chora, moço dos peixes", disse ela, com a simplicidade própria das crianças. "Quando eu choro, minha mãe diz que vai passar, que tudo passa." Atônito, Eugênio não conseguiu responder. Atrás da menina, Gabriela se aproximava apressada, o rosto tenso de preocupação. "Clara, não incomode o senhor Vasconcelos." Ela puxou a filha pelo braço, olhando constrangida para o patrão. "Perdoe-nos, senhor. Estávamos voltando da pracinha e que não esperava encontrá-lo aqui." Eugênio passou a mão pelo rosto, tentando disfarçar as lágrimas. "Não há problema. Eu estava apenas descansando um pouco." Gabriela notou seus olhos vermelhos e o abatimento incomum. Mesmo sem conhecê-lo bem, podia perceber que algo sério havia acontecido. "O senhor está se sentindo bem? Posso ajudar em algo?" Havia sincera preocupação em sua voz, algo que Eugênio não estava acostumado a ouvir. Por um momento, sentiu o impulso quase irresistível de compartilhar o peso que carregava, de dizer a alguém, mesmo que fosse sua funcionária temporária, que estava com medo, que se sentia sozinho diante da possibilidade real de que seu tempo estivesse se esgotando. Mas anos de autocontrole e distanciamento emocional prevaleceram. "Estou bem, obrigado. Apenas um dia cansativo." Clara, no entanto, continuava olhando para ele com aqueles olhos grandes e perspicazes, como se pudesse enxergar além das palavras. "Amanhã vai ser melhor", declarou a menina com convicção, oferecendo-lhe sua boneca de pano.
A Lili pode ficar com você hoje. Ela espanta os pesadelos. Eugênio olhou para o brinquedo gasto, com um dos olhos de botão quase se soltando e remendos visíveis no vestido de retalhos. Era claramente o tesouro mais precioso da criança. E ela o estava oferecendo a ele, um estranho que mal conhecia, apenas porque o vira chorar. Clara, não podemos dar a Lili para o senhor Vasconcelos. Gabriela interviu, embaraçada. Vamos, precisamos ir para casa. Ele pode devolver amanhã, insistiu Clara. A Lili vai cuidar dele hoje. Algo naquele gesto simples e puro quebrou as últimas defesas de Eugênio. Com mãos trêmulas aceitou a boneca, sentindo um calor estranho se espalhar por seu peito. Não a dor aguda de antes, mas algo diferente, quase esquecido. Obrigado, Clara, conseguiu dizer, a voz embargada. Vou cuidar muito bem dela esta noite. Gabriela, percebendo a emoção no rosto do patrão, não insistiu para que a filha recuperasse o brinquedo. Com um aceno respeitoso, afastou-se com Clara, que ainda olhava para trás, como se quisesse certificar-se de que Eugênio ficaria bem. Quando voltou para seu apartamento, horas depois, Eugênio colocou cuidadosamente a boneca de pano sobre o criado mudo ao lado de sua cama king size. Olhou para o brinquedo por um longo tempo, pensando na pureza do gesto de Clara. Em sua vasta cobertura, cercado de objetos caros e luxuosos, aquela boneca remendada parecia o único item verdadeiramente valioso. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Eugênio não tomou seu habitual comprimido para dormir. Deitou-se olhando para a boneca de pano, pensando na menina de olhar doce e na mãe de voz gentil. Antes de adormecer, uma ideia começou a formar-se em sua mente, nebulosa ainda, mas insistente. Talvez não fosse coincidência que, justamente quando descobria que seu tempo poderia estar se esgotando, a vida colocasse em seu caminho pessoas que pareciam lembrar-lhe o que era verdadeiramente importante. Na manhã seguinte, ao despertar, Eugênio tomou uma decisão. Não sabia quanto tempo ainda teria neste mundo, mas sabia que não queria passar esses dias como havia passado os últimos anos sozinho, fechado em seu casulo de luxo e indiferença. Algo precisava mudar, e precisava mudar agora. Levantou-se com uma energia que não sentia há tempos e foi até a cozinha, onde Jurema preparava seu café da manhã habitual. Bom dia, Jurema, cumprimentou, surpreendendo a governanta que raramente o via antes das 9 da manhã. Hoje gostaria que preparasse café para 3 pessoas. Temos convidadas especiais. Jurema o olhou intrigada, mas não fez perguntas. Em 15 anos, jamais havia visto seu patrão convidar alguém para um café da manhã em casa. Quando a senhora Gabriela e sua filha chegarem, por favor, peça que venham até a sala de jantar antes de iniciarem o trabalho. Tenho um assunto importante para tratar com elas. Enquanto Jurema assentia, ainda perplexa com aquela mudança repentina, Eugênio se dirigiu ao seu closet para escolher uma roupa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se ansioso, quase nervoso, como se estivesse prestes a fechar o negócio mais importante de sua vida. E, de certa forma, talvez estivesse. Quando Gabriela e Clara chegaram à cobertura naquela manhã, foram recebidas por uma Jurema visivelmente desconcertada. A governanta, sempre tão composta e formal, parecia não saber como lidar com a situação inusitada. O Sr. Vasconcelos solicitou que vocês o encontrem na sala de jantar antes de iniciarem o trabalho, informou, ajeitando nervosamente o avental. Ele as aguarda para o café da manhã. Gabriela sentiu um frio na barriga. Seria uma demissão? Teria o patrão se irritado com o incidente no parque? Clara, segurando firmemente sua mão, parecia alheia à atenção da mãe, mais preocupada em recuperar sua boneca Lili. A sala de jantar, que Gabriela conhecia apenas como parte de suas obrigações de limpeza, agora estava iluminada pela luz natural que entrava pelas enormes janelas com vista para o skyline paulistano. A mesa de jacarandá, normalmente vazia, estava posta para 3 pessoas, com louça de porcelana, talheres de prata e uma variedade de alimentos que fez os olhos de Clara se arregalarem. Frutas frescas, pães diversos, bolos, sucos e uma jarra de chocolate quente fumegante.
Eugênio estava sentado à cabeceira, não com seu habitual terno impecável, mas com uma camisa azul clara e calças sociais, uma informalidade surpreendente para seus padrões. Ao vê-las, levantou-se, um sorriso, hesitante em seu rosto geralmente austero. Bom dia, cumprimentou indicando as cadeiras. Por favor, sentem-se. Gabriela hesitou claramente desconfortável. Senhor Vasconcelos, se fiz algo errado ontem... Pelo contrário, interrompeu ele suavemente. Vocês não fizeram nada errado. Na verdade, gostaria de agradecer. Abaixou-se ao nível de Clara e estendeu a boneca de pano. Muito obrigado por me emprestar a Lili. Ela cuidou muito bem de mim. A menina recebeu o brinquedo com um sorriso radiante, abraçando-o contra o peito. Ela espantou os pesadelos? Todos eles, confirmou Eugênio com uma ternura que surpreendeu até a ele mesmo. Agora, por favor, juntem-se a mim para o café da manhã. Temos muito o que conversar. Ainda hesitante, Gabriela ajudou Clara a sentar-se e ocupou a cadeira, ao lado da filha, mantendo as mãos no colo sem ousar tocar em nada. Eugênio serviu pessoalmente chocolate quente para Clara, que observava tudo com fascínio infantil. Pode pegar o que quiser, Clara, encorajou ele, notando como a menina olhava ansiosamente para as frutas coloridas. Posso mesmo, mamãe? Perguntou, ela buscando aprovação. Gabriela assentiu silenciosamente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto Clara se deliciava com morangos e uma fatia de bolo de chocolate, Eugênio finalmente começou a explicar o motivo daquele convite inusitado. Senhora Santos. Gabriela, por favor, corrigiu ela timidamente. Gabriela, continuou ele, o que aconteceu ontem no parque foi um momento importante para mim. Estou passando por uma situação difícil, algo que não compartilhei com ninguém ainda. Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Algo raro para um homem acostumado a negociações de milhões. Fui diagnosticado com uma condição cardíaca grave. Os médicos dizem que, sem um transplante, meu tempo pode ser limitado. Gabriela levou a mão à boca genuinamente chocada. Sinto muito, Sr. Vasconcelos, não tinha ideia. Ninguém tem, admitiu ele. Vive os últimos anos isolado, construindo um império, mas esquecendo-me de construir relacionamentos. Quando recebi o diagnóstico, percebi que, apesar de toda a minha riqueza, não tenho ninguém com quem realmente me importo ou que se importe comigo. Olhou para Clara, que agora prestava atenção à conversa dos adultos, mesmo sem compreender completamente o tema. Então, no momento mais difícil, encontro uma criança que, com um gesto simples, me ofereceu mais conforto do que todos os luxos que o dinheiro pode comprar. Eugênio respirou fundo antes de continuar. Tenho uma proposta para vocês. Sei que pode parecer estranho, talvez até inapropriado, mas gostaria que considerassem com atenção. Gabriela endireitou-se na cadeira, apreensiva. Gostaria de convidá-las para morar aqui, não como funcionárias, mas como companhia. Esta cobertura tem 5 quartos, a maioria nunca usados. Vocês teriam todo o conforto. Clara poderia frequentar as melhores escolas e eu... Hesitou, sentindo-se subitamente vulnerável. Eu não estaria sozinho durante o tratamento. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Gabriela parecia atordoada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Senhor Vasconcelos, eu... Não sei o que dizer, nós mal nos conhecemos. Eu sei, reconheceu ele. E entendo sua hesitação. Não espero uma resposta imediata. Apenas peço que considere. Seria um arranjo que beneficiaria a todos. Vocês teriam segurança financeira e um lar confortável, e eu teria... Bem, um pouco do que não tive nos últimos anos. Clara, que observava o intercâmbio com interesse, interveio com a sinceridade própria das crianças. A gente vai morar com os peixes? A pergunta inocente quebrou a tensão, arrancando sorrisos dos adultos. Sim, Clara, respondeu Eugênio. Com os peixes, e poderíamos até comprar mais, se você quiser. Os olhos da menina brilharam, mas Gabriela permaneceu cautelosa. Precisaria pensar, senhor. É uma decisão muito grande e... Eu entendo, assegurou ele. Tome o tempo que precisar. Enquanto isso, se não se importar, gostaria de conhecer melhor vocês. Talvez possamos almoçar juntos hoje?
Conheço um restaurante excelente aqui perto, com um menu infantil que Clara pode gostar. Gabriela hesitou novamente, mas algo na sinceridade do olhar de Eugênio a convenceu. Tudo bem, podemos almoçar juntos. Durante o resto do café da manhã, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Clara, livre da timidez inicial, contava animadamente sobre sua escola, seus desenhos favoritos e como adorava histórias sobre princesas e dragões. Eugênio a ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas e rindo das observações peculiares da criança. Gabriela, observando aquela interação, sentia-se dividida entre o receio natural de uma proposta tão inesperada e a percepção de que havia algo profundamente sincero no comportamento de Eugênio. Não era apenas um homem rico tentando comprar companhia, era alguém que havia encontrado, no momento mais vulnerável, uma conexão humana que há muito perdera. Após o café, enquanto Clara ia com Jurema conhecer melhor os peixes do aquário, Gabriela encontrou coragem para fazer a pergunta que a incomodava. Senhor Vasconcelos, Eugênio, por favor, corrigiu ele gentilmente. Eugênio, continuou ela, o nome soando estranho em seus lábios. Por que nós? Deve haver pessoas em sua vida, amigos, familiares, parceiros de negócios, que estariam dispostos a apoiá-lo neste momento difícil. O empresário sorriu com uma tristeza que não tentou esconder. Você ficaria surpresa ao descobrir como relacionamentos baseados apenas em interesses financeiros se esvaem quando a vulnerabilidade entra em cena. Quanto? A família. Fez uma pausa, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Meus pais já se foram há muitos anos. Tenho um irmão em Portugal com quem mal falo. Dediquei tanto tempo aos negócios que negligenciei completamente as relações pessoais. Voltou-se para encará-la diretamente. E você e Clara... Há algo em vocês que me lembra o que é ser humano. Sua filha tem uma pureza que eu já não via há décadas e você... Hesitou. Você a criou assim, o que diz muito sobre que tipo de pessoa é. Gabriela corou levemente, desviando o olhar. Não somos nada especiais, senhor Eugênio. Apenas sobrevivemos como podemos. E isso é exatamente o que as torna especiais, respondeu ele, surpreendendo-a. Agora, se me dá licença, preciso fazer algumas ligações antes do almoço. Sinta-se à vontade para explorar a cobertura com Clara. Não é mais sua funcionária hoje, é minha convidada. Enquanto Eugênio se retirava para seu escritório, Gabriela permaneceu na sala de jantar, tentando processar a reviravolta que sua vida acabara de sofrer. Há uma semana, estava desesperada por um emprego temporário que pagasse as contas. Agora, um dos homens mais ricos de São Paulo a convidava para morar em sua cobertura de luxo. Era surreal demais para assimilar de uma só vez. No escritório, Eugênio ligou para seu médico, marcando os próximos exames. Depois chamou seu advogado para uma reunião urgente. Havia decisões importantes a tomar, e o tempo, pela primeira vez em sua vida, parecia um recurso escasso demais para ser desperdiçado. Ao final da ligação, seus olhos caíram sobre uma foto emoldurada em sua mesa, a única peça pessoal em meio aos itens profissionais. Na imagem, um Eugênio muito mais jovem sorria ao lado dos pais em frente à pequena mercearia que possuíam em Ribeirão Preto, antes de ele partir para conquistar a capital. Quantos anos haviam se passado desde que sorrira daquela forma genuinamente feliz, sem preocupações com ações, contratos ou concorrentes. Naquela manhã, ao observar o entusiasmo de Clara com os peixes e a dignidade silenciosa de Gabriela, havia sentido um vislumbre daquele sentimento esquecido. E agora, diante da possibilidade de que seu tempo estivesse se esgotando, Eugênio queria mais do que apenas lembrar como era a felicidade. Queria experimentá-la novamente, enquanto ainda podia. O almoço daquele dia marcou o início de uma transformação. No elegante restaurante italiano, Clara provou pela primeira vez espaguete ao molho pesto, declarando-o a comida mais deliciosa do universo. Gabriela, inicialmente tensa no ambiente sofisticado, gradualmente relaxou ao perceber que Eugênio não a tratava com condescendência, mas com genuíno interesse por suas opiniões e experiências. E Eugênio,
observando mãe e filha, sentiu algo que não experimentava há décadas, a sensação de pertencimento, de fazer parte de algo maior que si mesmo e seus negócios. Era um sentimento ao mesmo tempo estranho e familiar, como voltar a um lugar que se conheceu na infância e redescobri-lo com olhos adultos. Quando retornaram à cobertura no final da tarde, Clara adormeceu no carro, exausta das emoções do dia. Eugênio a observou no banco traseiro, a cabeça apoiada no colo da mãe, a boneca de pano firmemente agarrada contra o peito. Uma semana se passou desde o convite inusitado de Eugênio. Gabriela havia pedido tempo para pensar, e ele respeitara sua decisão, embora continuasse a convidá-las para almoços e, ocasionalmente, jantares. Clara, por sua vez, perdera completamente a timidez inicial, e agora corria pelos corredores da cobertura como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, encantada especialmente com o aquário, que visitava várias vezes ao dia. Naquela noite de sexta-feira, após colocar Clara para dormir no pequeno quarto de empregada que dividiam temporariamente, Gabriela encontrou Eugênio na varanda da cobertura. Ele observava as luzes de São Paulo, uma taça de vinho tinto nas mãos, o semblante pensativo. Ela finalmente dormiu, anunciou Gabriela, aproximando-se cautelosamente. Depois de 3 histórias e muitas perguntas sobre os peixes, Eugênio sorriu, virando-se para encará-la. Ela é uma criança extraordinária, tão curiosa, tão viva. Obrigada, respondeu Gabriela, aceitando a taça de vinho que ele lhe oferecia. Eugênio, eu tenho pensado muito na sua proposta. Ele assentiu, dando-lhe espaço para continuar. Antes de tomar qualquer decisão, preciso ser completamente honesta com você, disse ela, tomando coragem. Há coisas sobre mim, sobre nós, que você precisa saber. Eugênio indicou as confortáveis poltronas da varanda. Estou ouvindo. Sentando-se, Gabriela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Não sou apenas uma mãe solo em busca de trabalho. Estou fugindo. Ela fez uma pausa, observando a reação dele, mas Eugênio manteve a expressão serena, encorajando-a a continuar. O pai de Clara, Renato, era um homem violento. No início, não percebi os sinais. Ele era charmoso, atencioso, parecia o parceiro, perfeito. Mas depois que engravidei, tudo mudou. Gabriela contou como o relacionamento se transformara em um pesadelo de controle e agressões, primeiro verbais, depois físicas. Como tentara deixá-lo várias vezes, apenas para voltar por medo ou falsas promessas de mudança. E como, finalmente, quando Clara tinha 4 anos, uma agressão particularmente brutal a fizera perceber que precisavam fugir ou não sobreviveriam. Saímos de Porto Alegre apenas com as roupas do corpo e a boneca de Clara. Viemos para São Paulo porque é grande o suficiente para nos escondermos. Mudamos de nome. Antes eu era Cristina, ela era Beatriz. Tenho vivido em constante medo de que ele nos encontre. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Gabriela, enquanto ela relatava os últimos 2 anos de fuga, trabalhos temporários, moradias precárias, sempre olhando sobre o ombro, sempre temendo que o próximo toque na porta fosse dele. Ele me jurou que, se eu fugisse, me encontraria, e... Ela não conseguiu terminar a frase. Clara não se lembra muito dele, graças a Deus. Para ela é apenas o homem mau das poucas memórias que tem. Eugênio ouviu tudo em silêncio, o rosto uma máscara de concentração. Quando Gabriela finalmente terminou seu relato, ele colocou a taça de vinho sobre a mesa e olhou-a diretamente nos olhos. Obrigado por confiar em mim, disse simplesmente. Isso não muda minha proposta. Na verdade, só a fortalece. Gabriela o encarou surpresa. Você não entende. Se aceitarmos seu convite, estaremos trazendo esse perigo para a sua vida. Renato é obsessivo, tem conexões, e mais cedo ou mais tarde... Gabriela, interrompeu Eugênio gentilmente. Sou um homem com recursos consideráveis e influência nesta cidade. Se há um lugar onde você e Clara podem estar seguras, é aqui. Levantou-se, caminhando até a borda da varanda. Além disso, depois do que me contou, minha proposta agora vem com uma condição. Ela o olhou,
apreensiva. Se vocês aceitarem vir morar aqui, quero usar todos os recursos à minha disposição para garantir que esse homem nunca mais se aproxime de vocês. Advogados, medidas protetivas, segurança privada, o que for necessário. A determinação em sua voz surpreendeu Gabriela. Não era a reação que esperava. Por que você faria isso por nós? Mal nos conhece. Eugênio sorriu com uma serenidade que não combinava com o empresário implacável que todos conheciam. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, encontrei algo que vale mais que todos os prédios que construí. Fez uma pausa, olhando para a cidade abaixo. Ou talvez porque, diante da possibilidade de ter pouco tempo, descobri que o que realmente importa não são os bens que acumulamos, mas as vidas que tocamos. Voltou a sentar-se, mais próximo dela agora. Gabriela, passei décadas construindo um império, mas esqueci de construir um lar. Vocês me lembraram o que é ter propósito além do trabalho, além do dinheiro. E se, hesitou ela, e se seu tratamento for bem-sucedido? Se você tiver muitos anos pela frente, ainda vai querer duas estranhas vivendo em sua casa? Eugênio riu suavemente. Primeiro, torço sinceramente para que essa hipótese se confirme. Segundo, vocês já não são estranhas para mim. E terceiro, esta cobertura tem espaço de sobra para 3 pessoas viverem confortavelmente, cada uma com sua privacidade. Fez uma pausa como se buscasse as palavras certas. Não estou propondo que formemos uma família tradicional, Gabriela. Estou propondo uma aliança. Vocês trazem vida e propósito para meus dias, e eu ofereço segurança e oportunidades que talvez não tivessem de outra forma. Gabriela permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. Parte dela ainda relutava, condicionada por anos de desconfiança e medo. Mas outra parte, a que desejava desesperadamente um lugar seguro para criar sua filha, a que ansiava por não precisar mais olhar constantemente sobre o ombro, essa parte já estava convencida. Quanto a Clara, perguntou finalmente. Como explicaríamos esse arranjo para ela? Crianças têm uma capacidade notável de adaptação, respondeu Eugênio. Para ela, serei apenas o moço dos peixes, que ofereceu um lar seguro para vocês. Com o tempo, se desenvolvermos um vínculo genuíno, ótimo. Se não, ainda teremos dado a ela estabilidade e segurança. Gabriela assentiu lentamente, começando a visualizar como aquilo poderia funcionar. Eu precisaria continuar trabalhando, declarou firmemente. Não quero ser dependente. Naturalmente, concordou ele. Aliás, se me permitir uma sugestão, minha empresa tem um programa de bolsas para funcionários que desejam completar sua formação. Vi no seu currículo que você cursou 2 anos de pedagogia antes de Renato me convencer a abandonar a faculdade, completou ela. Surpresa que Eugênio tivesse notado esse detalhe. Sempre foi meu sonho ser professora. Então é um sonho que ainda pode realizar, afirmou ele. O programa cobriria suas mensalidades e os horários são flexíveis. Você poderia terminar sua formação enquanto Clara está na escola. Possibilidade de retomar seus estudos, um sonho que Gabriela havia enterrado há anos, fez seus olhos marejarem novamente. Por um momento, permitiu-se imaginar um futuro onde não precisava mais fugir, onde poderia construir uma carreira, onde Clara cresceria segura e amada. Preciso pensar no que é melhor para minha filha, disse finalmente. Claro, respondeu Eugênio. Tome o tempo que precisar. Mas algo em seu tom sugeria que ele já sabia qual seria a resposta. Na manhã seguinte, um sábado ensolarado, Eugênio tinha uma consulta médica importante. Os resultados dos últimos exames estariam prontos e o Dr. Buarque discutiria as próximas etapas do tratamento. Para sua surpresa, ao chegar à cozinha para um café rápido antes de sair, encontrou Clara já acordada, desenhando concentrada à mesa, enquanto Gabriela preparava panquecas. Bom dia, cumprimentou ele, surpreso com a cena doméstica. Bom dia, moço dos peixes, exclamou Clara, erguendo o desenho para que ele visse. Fiz isso para você levar no médico. O desenho mostrava 3 figuras sorridentes, uma alta com cabelos grisalhos, uma média com cabelos compridos e uma pequena segurando o que parecia ser uma boneca, todas de mãos dadas,
com um grande coração vermelho ao fundo. Para ti, você não ficar triste lá, explicou a menina com a lógica simples da infância. Eugênio aceitou o presente com mãos levemente trêmulas. É o presente mais bonito que já recebi, Clara. Obrigado. Gabriela observava a cena enquanto virava as panquecas. Achamos que você poderia querer um café da manhã reforçado antes da consulta, disse, um leve rubor tingindo suas bochechas. E decidimos que aceitamos sua proposta. Eugênio ergueu os olhos do desenho genuinamente emocionado. Tem certeza? Sim, confirmou ela, com uma firmeza que não deixava dúvidas. Por Clara, por mim e por você também. Aquele café da manhã foi o mais alegre, que a cobertura do edifício Alvorada já testemunhara. Clara contou histórias fantasiosas sobre os peixes do aquário. Gabriela falou sobre seus planos de retomar os estudos, e Eugênio, pela primeira vez em décadas, sentiu-se parte de algo que transcendia contratos e negociações. Quando finalmente saiu para sua consulta, levava no bolso do paletó o desenho cuidadosamente dobrado, um talismã contra as notícias que o aguardavam. No consultório do Dr. Buarque, os resultados não foram tão promissores quanto esperava. A condição cardíaca havia progredido e a necessidade de um transplante tornava-se cada vez mais evidente. O médico explicou que Eugênio seria incluído na lista de espera, mas alertou sobre a dificuldade de encontrar um doador compatível e as complicações do procedimento. Um transplante cardíaco é uma cirurgia de alto risco, Sr. Vasconcelos, explicou o médico. Mesmo com todos os avanços da medicina, a taxa de sucesso ainda gira em torno de 70%, e as complicações pós-operatórias podem ser severas. E sem o transplante? Perguntou Eugênio diretamente. O médico hesitou antes de responder. Com medicação adequada e mudanças no estilo de vida, podemos gerenciar a condição por algum tempo. Mas, eventualmente, não precisou completar a frase. Ambos sabiam o que significava. No caminho de volta para casa, Eugênio não sentiu o desespero que esperava. Em vez disso, uma estranha calma o envolveu. Havia enfrentado inúmeros desafios nos negócios, situações aparentemente impossíveis que superara com determinação e estratégia. Por que seria diferente agora? Além disso, pela primeira vez em muitos anos tinha algo pelo que realmente lutar. Não apenas sua própria sobrevivência, mas a promessa que fizera a Gabriela e Clara, a chance de criar um verdadeiro lar para elas e talvez, no processo, para si mesmo também. Ao chegar à cobertura, encontrou Gabriela e Clara arrumando suas poucas pertences no quarto de hóspedes que Eugênio designara para elas. Um espaço amplo e luminoso, com vista para o Ibirapuera, que Jurema ajudara a preparar enquanto ele estava fora. Como foi no médico? Perguntou Gabriela, percebendo imediatamente sua expressão séria. Teremos muito sobre o que conversar, respondeu ele, tentando sorrir. Mas não agora. Agora, quero apenas celebrar a chegada oficial de vocês ao seu novo lar. O outono paulistano trouxe consigo ventos de mudança para a cobertura do edifício Alvorada. Nas semanas que se seguiram à mudança oficial de Gabriela e Clara, o apartamento que por anos havia sido um mausoléu de luxo e silêncio transformou-se gradualmente em um lar vibrante, preenchido por sons que Eugênio jamais imaginara ouvir. Entre aquelas paredes, o riso cristalino de Clara ecoando pelos corredores, o tilintar de talheres durante refeições compartilhadas, conversas animadas sobre o dia a dia, música suave, vinda do novo sistema de som instalado na sala de estar. Rotina que se estabeleceu surpreendeu a todos pela naturalidade com que se desenvolveu. Pela manhã, Eugênio e Gabriela tomavam café juntos enquanto Clara se preparava para a escola. A prestigiada Escola Viva, onde conseguira uma vaga graças aos contatos de Eugênio. Depois, enquanto a menina estudava, Gabriela frequentava as aulas da Faculdade de Pedagogia, onde retomara seu curso após 6 anos de interrupção. Eugênio, por sua vez, continuava a administrar seus negócios, embora agora o fizesse com horários mais flexíveis, reservando as tardes de quarta-feira e os fins de semana inteiros para atividades com sua nova família não convencional.
Jurema, a princípio desconfiada daquela mudança repentina, logo se rendeu ao charme genuíno de Clara. A governanta, que nunca tivera filhos, encontrou na menina uma neta postiça, ensinando-lhe receitas antigas e contando histórias de sua juventude, no interior de Minas Gerais. Juntas transformaram a cozinha, antes um espaço funcional raramente utilizado, no coração pulsante da casa, onde experimentavam novas receitas e celebravam pequenas conquistas diárias. Naquela quarta-feira de junho, enquanto uma garoa fina cobria São Paulo com seu véu cinzento, Eugênio observava pela janela de seu escritório o movimento dos carros lá embaixo, aguardando a hora de buscar Clara na escola. Ao seu lado, sobre a mesa de trabalho, repousava uma pasta com os últimos resultados de seus exames, números e termos médicos que traçavam o mapa de sua sobrevivência. O tratamento medicamentoso havia estabilizado temporariamente sua condição, mas o Dr. Buarque fora enfático. Sem um transplante, o prognóstico continuava reservado. Eugênio foi incluído na lista nacional de espera por um coração compatível, mas, a cada consulta, o médico reforçava a necessidade de administrar expectativas, uma expressão clínica para prepare-se para o pior. Curiosamente, essa espada de Damocles pendendo sobre sua cabeça não o aterrorizava como antes. A possibilidade de ter seu tempo limitado, em vez de paralisá-lo de medo, infundia cada dia com um senso de urgência e propósito que jamais experimentara. Cada momento com Clara e Gabriela tornava-se precioso, cada pequena alegria ganhava dimensões quase sublimes. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Gabriela entrou, trazendo uma xícara de chá de ervas que Jurema preparara especialmente para ele, parte do novo regime alimentar recomendado pelo médico. Está na hora de buscar Clara, lembrou ela com um sorriso. Quer que eu vá no seu lugar? Você parece cansado. Eugênio agradeceu com um gesto, mas recusou a oferta. Não, vou eu mesmo. Prometi mostrar a ela o novo parque aquático que inaugurou no shopping. Além disso, acrescentou com um brilho no olhar, hoje é um dia especial. Gabriela ergueu uma sobrancelha intrigada. Nos últimos meses, aprendera a ler as nuances de expressão daquele homem que, de estranho intimidador, tornara-se uma presença constante e reconfortante em sua vida. Alguma boa notícia do médico que não me contou? Nada tão dramático, respondeu ele, guardando a pasta de exames na gaveta. Apenas uma surpresa para vocês duas. Estará em casa para o jantar? Claro, minha última aula termina às 5. Gabriela hesitou por um momento antes de acrescentar. Eugênio, está tudo bem mesmo? Você parece diferente hoje. Ele sorriu, tocado pela preocupação genuína em sua voz. Nos últimos meses, uma cumplicidade silenciosa havia se desenvolvido. Entre eles, não exatamente romance, mas algo igualmente profundo, construído sobre respeito mútuo e o cuidado compartilhado por Clara. Estou ótimo, assegurou. Apenas feliz. A palavra soou estranha em seus lábios, como uma língua estrangeira que começava a dominar. Gabriela retribuiu o sorriso e saiu, deixando-o com seus pensamentos. Mais tarde, dirigindo seu Audi pela cidade congestionada com Clara tagarelando animadamente no banco traseiro sobre seu dia na escola, Eugênio sentia uma serenidade que contrastava dramaticamente com o homem que fora apenas 6 meses antes. A menina, completamente à vontade em sua presença agora, contava sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo, algo relacionado a peixes e ecossistemas aquáticos, inspirado pelo aquário da cobertura que tanto a fascinava. Tio, gênio, chamou ela, usando o apelido carinhoso que criara. Podemos comprar um livro sobre peixes? A professora disse que preciso de mais informações para o projeto. Claro que sim, respondeu ele, sorrindo para ela pelo retrovisor. Na verdade, já encomendei algo especial para você. Deve chegar amanhã. Os olhos de Clara brilharam de excitação. O que é? Me conta! Se eu contar não será mais surpresa, provocou ele, sentindo o coração, aquele coração fragilizado que os médicos monitoravam com tanta preocupação, aquecer-se com a alegria transparente da criança. Volta à cobertura?
Enquanto Clara se entretinha com Jurema na cozinha, preparando o bolo de chocolate que se tornara tradição das quartas-feiras, Eugênio retirou de seu cofre um envelope lacrado. Dentro, documentos cuidadosamente preparados por seu advogado de confiança ao longo das últimas semanas, a alteração de seu testamento, a criação de um fundo fiduciário para Clara e, talvez o mais significativo, os papéis iniciais, para um processo de adoção. Esta última decisão não fora tomada de forma impulsiva. Eugênio passara noites em claro, refletindo sobre o significado de se tornar legalmente responsável por uma criança, especialmente considerando sua condição de saúde incerta. Conversara longamente com seu médico e seu advogado, pesando prós e contras, avaliando riscos e benefícios. No final, a conclusão foi clara. Independentemente de quanto tempo lhe restasse, queria garantir que Clara e Gabriela estivessem protegidas, não apenas financeiramente, mas legalmente. Havia, é claro, a questão delicada do pai biológico, de Clara. As investigações discretas que Eugênio mandara realizar confirmaram o relato de Gabriela. Renato Silva, 38 anos, tinha um histórico de violência doméstica registrado em Porto Alegre, incluindo 2 medidas protetivas anteriores ao relacionamento com Gabriela. Atualmente, trabalhava como gerente de uma concessionária de automóveis de luxo e, aparentemente, não demonstrara esforços significativos para localizar ex-companheira e filha. Mesmo assim, por precaução, Eugênio contratara uma equipe de segurança discreta que monitorava os movimentos de Renato e garantia que ele permanecesse a quase 1.000 quilômetros de distância de São Paulo. Os advogados haviam preparado toda a documentação necessária para contestar qualquer tentativa futura de aproximação, incluindo os registros médicos das agressões sofridas por Gabriela e depoimentos de testemunhas que presenciaram o comportamento abusivo de Renato. Para o jantar daquela noite, Eugênio havia reservado uma mesa no Fasano, um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Era um local especial para uma ocasião especial, a celebração silenciosa de uma metamorfose que ninguém, nem mesmo ele, poderia ter previsto. Gabriela chegou da faculdade radiante, carregando um trabalho que recebera nota máxima. Professor Cardoso disse que meu artigo sobre pedagogia inclusiva foi o melhor do semestre. Tias anunciou mal contendo o orgulho. Ele até sugeriu que eu o desenvolvesse para publicação em uma revista especializada. A transformação em Gabriela era talvez ainda mais notável que a de Eugênio. A mulher assustada e desconfiada que chegara à cobertura meses antes, carregando nas costas o peso do medo constante. Agora caminhava com a cabeça erguida, os olhos brilhantes de determinação e propósito. Retomara não apenas os estudos, mas também a confiança em si mesma e em suas capacidades. As sessões com a psicóloga que Eugênio insistira em proporcionar estavam ajudando-a a processar o trauma do relacionamento abusivo e a reconstruir sua identidade para além do papel de vítima. Isso merece uma comemoração, declarou Eugênio, revelando os planos para o jantar. Clara, que jamais estivera em um restaurante tão sofisticado, recebeu a notícia com uma mistura de excitação e nervosismo. Preciso usar um vestido de princesa? Perguntou, olhando ansiosamente para sua coleção limitada de roupas. Gabriela começou a explicar que não precisavam ir a um lugar tão caro, que poderiam comemorar em casa, mas Eugênio a interrompeu gentilmente. Já está tudo arranjado, assegurou. E quanto ao vestido de princesa, fez uma pausa dramática antes de revelar outra surpresa. Jurema e eu fizemos uma pequena expedição de compras ontem. Tem algo esperando por você no seu quarto. A gritinho de alegria de Clara ecoou pelo apartamento, enquanto ela corria para descobrir a surpresa. Gabriela olhou para Eugênio, uma mistura de gratidão e leve repreensão em seus olhos. Você a está mimando demais, advertiu, mas sem conseguir esconder o sorriso. Talvez, admitiu ele. Mas se não posso mimar uma criança de 6 anos, que trouxe luz para minha vida, para que serve todo esse dinheiro? Havia uma vulnerabilidade em sua pergunta que não escapou a Gabriela. Nos últimos meses, enquanto ela e Clara se adaptavam à nova vida,
Também testemunharam as lutas silenciosas de Eugênio, os dias de extremo cansaço após as consultas médicas, as noites insones que o deixavam com olheiras profundas, os momentos de introspecção melancólica, quando pensava que ninguém estava observando. Obrigada, disse ela simplesmente, colocando a mão sobre a dele. Por tudo. O jantar no Fasano foi um espetáculo de elegância e alegria. Clara, deslumbrante em seu novo vestido azul turquesa, comportou-se com uma dignidade surpreendente para alguém tão jovem, encantando até o maître com suas observações perspicazes e perguntas curiosas. Gabriela, usando um vestido preto, simples mas elegante, outro presente de Eugênio que ela finalmente aceitara, após muita insistência, parecia florescer sob as luzes suaves do restaurante, sua beleza natural realçada pela confiança recém-adquirida. Entre pratos refinados e conversas leves, Eugênio observava as duas, sentindo uma plenitude que nenhuma conquista profissional jamais lhe proporcionara. Em algum momento entre a entrada e o prato principal, tomou uma decisão. Aquela noite não seria apenas sobre a celebração do artigo de Gabriela. Seria o momento de compartilhar seus planos, de oficializar o que seu coração já sabia há meses. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado soufflé de chocolate para Clara, creme brulee para Gabriela e frutas frescas para ele, seguindo sua dieta restritiva, Eugênio finalmente trouxe à tona o assunto que o ocupara durante todo o dia. Tenho algo importante para compartilhar com vocês, começou, sua voz mais séria do que pretendia. Clara ergueu os olhos de seu soufflé, uma pequena mancha de chocolate no canto da boca. Gabriela endireitou-se na cadeira, reconhecendo o tom que Eugênio usava para assuntos sérios. O burburinho elegante do restaurante parecia ter diminuído, como se o próprio ambiente respeitasse a importância do momento. Como vocês sabem, continuou Eugênio, escolhendo cuidadosamente as palavras, minha condição de saúde é incerta. Os médicos são otimistas com o tratamento atual, mas a realidade é que preciso considerar todas as possibilidades. Gabriela sentiu um aperto no peito. Embora conversassem abertamente sobre os tratamentos e consultas, Eugênio raramente mencionava prognósticos de longo prazo. Tio Gênio vai ficar dodói de novo? Perguntou Clara, a testa franzida em preocupação genuína. Eugênio sorriu para tranquilizá-la. Não, querida, estou me sentindo muito bem agora. Só estou pensando no futuro, em como garantir que vocês duas estejam sempre protegidas e seguras. Voltando-se para Gabriela, explicou. Modifiquei meu testamento. Em caso de qualquer eventualidade, a cobertura e uma parte substancial dos meus bens passarão para vocês duas. Gabriela abriu a boca para protestar, mas ele ergueu a mão pedindo que o deixasse continuar. Além disso, criei um fundo educacional para Clara. Ele cobrirá todos os custos de sua educação, da escola fundamental até a pós-graduação, se ela desejar. Também estabeleci um fundo fiduciário que só será acessível quando ela completar 25 anos, garantindo que tenha recursos para iniciar sua vida adulta com segurança financeira. Clara olhava de um adulto para outro, absorvendo parcialmente a conversa. Seu mundo de 6 anos não compreendia totalmente conceitos como testamentos e fundos fiduciários, mas entendia perfeitamente o tom de seriedade e afeto nas palavras de Eugênio. Para você, Gabriela, prosseguiu ele, há uma provisão separada, recursos suficientes para que possa concluir seus estudos com tranquilidade e estabelecer-se profissionalmente sem preocupações financeiras. E, claro, garantias legais relacionadas à sua segurança e bem-estar. Gabriela sentiu lágrimas se formando. Eugênio, isso é... não sei o que dizer. É generoso demais. Nós não... Vocês merecem isso e muito mais, interrompeu ele suavemente. Nos últimos meses, vocês duas me deram algo que dinheiro algum pode comprar. Um lar verdadeiro, propósito, alegria. Fez uma pausa, buscando controle sobre a emoção que ameaçava sobrepujá-lo. Mas há mais uma coisa,
algo que gostaria de propor se vocês concordarem. Retirou do bolso do paletó um envelope e o colocou sobre a mesa. Estes são os documentos preliminares para um processo de adoção. Clara continuaria sendo sua filha, Gabriela, em todos os aspectos legais e emocionais. Eu seria apenas um pai adicional. Um guardião legal que poderia oferecer proteção extra, especialmente contra qualquer tentativa de Renato de reivindicar direitos parentais no futuro. O silêncio que se seguiu era tão denso que quase se podia tocá-lo. Gabriela olhava para o envelope como se contivesse algo simultaneamente precioso e assustador. Clara, percebendo a intensidade do momento, mesmo sem compreender completamente seu significado, permanecia quieta, os grandes olhos passando de sua mãe para Eugênio e de volta. Você quer adotar Clara? Gabriela finalmente verbalizou. Ah, voz quase um sussurro. Se vocês permitirem, confirmou Eugênio. Não pretendo substituir ninguém ou impor minha presença. É apenas uma forma de fortalecer legalmente o vínculo que já construímos e garantir que, aconteça o que acontecer comigo, Clara estará protegida. Gabriela respirou fundo, processando o significado completo daquela proposta. Não era apenas uma questão legal ou financeira. Era Eugênio oficializando o que já havia se tornado realidade nos últimos meses. Ele era parte da família delas agora, uma presença constante e amorosa que havia transformado suas vidas. O que você acha, Clara? Perguntou ela, voltando-se para a filha. Você entende o que o tio Gênio está propondo? Ele quer ser seu pai também, legalmente. Como se tivesse dois pais, mas um deles é bom e presente. Clara considerou a questão com uma seriedade que parecia além de seus anos. Depois de um momento que pareceu se estender infinitamente, perguntou: Eu teria que chamar você de pai? A pergunta pegou Eugênio desprevenido. Não, querida, você pode continuar me chamando de tio Gênio, ou como se sentir mais confortável. Clara assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Então, com a lógica cristalina da infância, declarou: Eu gosto quando você lê histórias para mim antes de dormir, e quando me leva para ver os peixes no aquário grande, e você não grita nem fica com cara feia como o homem mau. Fez uma pausa antes de concluir. Acho que seria legal ter você como pai também. A simplicidade da resposta provocou sorrisos emocionados nos adultos. Eugênio sentiu algo se desfazer dentro dele, como um nó que finalmente se solta após anos de tensão. E você, Gabriela? Perguntou, voltando-se para a jovem mãe. O que pensa sobre isso? Ela tomou um gole de água, tentando organizar os pensamentos. É uma decisão enorme, Eugênio. Precisamos considerar todos os ângulos. E se sua saúde melhorar significativamente e você decidir seguir outro caminho? Formar sua própria família tradicional? A preocupação era legítima, e Eugênio apreciou a honestidade. Minha querida, respondeu com seriedade, vocês são minha família agora. Não estou procurando substituições ou alternativas. O que construímos nos últimos meses é mais real e significativo do que qualquer arranjo tradicional que eu pudesse imaginar. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quanto à minha saúde, os médicos são cautelosamente otimistas. O tratamento está funcionando melhor do que esperavam inicialmente, e meu nome continua na lista de transplantes. Mas mesmo que eu viva mais 100 anos, sorriu, meu compromisso com vocês permanece inalterado. Gabriela assentiu lentamente, os olhos marejados. Você nos deu tanto, Eugênio. Segurança, estabilidade, carinho. Transformou nossas vidas de maneiras que nunca imaginei possíveis. E vocês transformaram a minha, respondeu ele simplesmente. Acredite, recebi muito mais do que dei. Clara, cansada da conversa séria dos adultos, interrompeu o momento. Posso comer mais sobremesa? A pergunta inocente quebrou a tensão, provocando risadas aliviadas. Enquanto Eugênio chamava o garçom para solicitar outra sobremesa, Gabriela observava o homem que, em poucos meses, passara de patrão distante a pilar central de suas vidas. Havia nele uma gentileza
que contrastava com sua reputação no mundo dos negócios. Uma capacidade de amar que parecia ter permanecido adormecida por décadas, esperando apenas o catalisador certo para despertar. Vamos conversar mais sobre isso em casa, decidiu ela finalmente. Mas em princípio, sim. Se é realmente o que você deseja, acredito que poderíamos seguir com a adoção. O sorriso de Eugênio iluminou seu rosto de uma forma que o rejuvenesceu instantaneamente. Por um momento, Gabriela vislumbrou o jovem que ele deve ter sido antes que as pressões da vida corporativa e a solidão autoimposta esculpissem linhas profundas em sua expressão. De volta à cobertura, com Clara adormecida no banco traseiro, do carro, Gabriela e Eugênio permaneceram em um silêncio confortável. A cidade noturna deslizava pela janela, luzes tremulantes que pareciam refletir as emoções cintilantes dentro deles. Há mais uma coisa que não mencionei no restaurante, disse Eugênio suavemente, mantendo os olhos na estrada. Sobre Renato. Gabriela tensionou visivelmente. Mesmo após meses de segurança, o nome do ex-companheiro ainda provocava uma reação visceral de medo. Meus investigadores o localizaram com certeza, continuou Eugênio. Ele continua em Porto Alegre, aparentemente sem fazer esforços para encontrá-las. Mas, por precaução, contratei segurança discreta que monitora seus movimentos. Se ele tentar alguma aproximação, seremos alertados imediatamente. Gabriela exalou lentamente, processando a informação. Parte dela queria protestar contra o que poderia parecer uma invasão de privacidade, mas a realidade era que a ameaça representada por Renato nunca havia desaparecido completamente de seus pensamentos. Obrigada, disse simplesmente, por cuidar de nós tão completamente. Eugênio assentiu, compreendendo tudo o que não estava sendo dito. Em seu mundo corporativo, estava acostumado a prever problemas antes que surgissem, a neutralizar ameaças potenciais com estratégias cuidadosamente elaboradas. Proteger Gabriela e Clara não era diferente, exceto pelo fato de que, desta vez, o que estava em jogo era infinitamente mais precioso do que qualquer empreendimento imobiliário. Chegando ao edifício Alvorada, Eugênio carregou Clara adormecida até seu quarto, agora decorado com estrelas fluorescentes no teto e uma coleção crescente de livros infantis nas prateleiras. Com cuidado para não acordá-la, colocou-a na cama e cobriu-a com o edredom de princesas que ela tanto adorava. A boneca de pano Lili, agora restaurada por uma costureira especializada que Eugênio contratara, seguindo estritamente as instruções de Clara para manter seu caráter original, ocupava o lugar de honra ao lado do travesseiro. Na sala de estar, Gabriela esperava com 2 taças de vinho. A convivência diária havia criado um ritual silencioso entre eles. Depois que Clara adormecia, compartilhavam um vinho e conversavam sobre o dia, sobre planos futuros, sobre memórias passadas que, lentamente, iam sendo reveladas à medida que a confiança crescia. Ela nem sequer acordou quando tirei seus sapatos, comentou Eugênio, aceitando a taça que Gabriela oferecia. Acho que a excitação do dia a esgotou completamente. Ela adora essas aventuras com você, respondeu Gabriela sentando-se no sofá. Ontem à noite, antes de dormir, ela me perguntou se todas as famílias são como a nossa. Foi surpreendente. E o que você respondeu? Perguntou Eugênio, genuinamente curioso. Disse que cada família é única à sua maneira, que o importante não é como uma família se parece por fora, mas o amor que existe dentro dela. Gabriela fez uma pausa, um leve rubor tingindo suas bochechas. E ela disse que então temos muita sorte, porque nossa família tem muito amor. Algo na simplicidade daquela observação infantil tocou Eugênio profundamente. Família. A palavra que por tanto tempo fora apenas um conceito abstrato, algo que outras pessoas tinham, mas que nunca parecera destinado a ele, agora ganhava contornos concretos, preenchendo espaços vazios em seu coração que nem sabia existirem. Ela está certa, disse finalmente. Temos muita sorte. Bebericando o vinho em silêncio confortável, Eugênio refletia sobre a jornada improvável que o trouxera até ali. 6 meses antes,
era um homem definido apenas por seus bens materiais e conquistas profissionais, vivendo em um vácuo emocional autoimposto. Agora sentado ao lado de uma mulher corajosa, que gradualmente se tornava não apenas amiga, mas confidente, com uma criança adormecida no quarto ao lado que o chamava carinhosamente de tio gênio, sentia-se mais rico do que qualquer conta bancária poderia quantificar. O verão chegou a São Paulo com sua característica combinação de calor intenso e chuvas repentinas. Na cobertura do edifício Alvorada, as cortinas que antes permaneciam eternamente fechadas, agora dançavam com a brisa que entrava pelas janelas abertas, trazendo para dentro o aroma da cidade e o burburinho distante da metrópole em movimento. 6 meses haviam se passado desde a noite no Fasano, quando Eugênio apresentara sua proposta de adoção. O processo legal seguia seu curso, enfrentando a burocracia típica do sistema judiciário brasileiro, mas avançando consistentemente graças à influência discreta do empresário e à competência de seus advogados. A vida, enquanto isso, continuava a tecer novos padrões para os habitantes daquele lar improvável. Clara agora frequentava o 2º ano na Escola Viva, onde rapidamente se tornara conhecida por sua criatividade e perspicácia. Seu projeto sobre ecossistemas aquáticos ganhara destaque na Feira de Ciências, especialmente depois que Eugênio ajudou a construir uma maquete funcional com um pequeno sistema de filtragem que imitava o ciclo natural da água. A menina florescia, não apenas academicamente, mas socialmente, convidando ocasionalmente colegas de classe para tardes de brincadeiras na cobertura, algo impensável 1 ano antes. Gabriela concluíra com distinção seu primeiro semestre de volta à faculdade, recuperando o tempo perdido com uma determinação que impressionava seus professores. Paralelamente aos estudos, começara um estágio voluntário em um projeto de alfabetização para adultos na periferia da cidade. Uma experiência que, segundo ela, estava moldando profundamente sua visão sobre o papel transformador da educação. A jovem que chegara à cobertura com os ombros curvados pelo medo, agora caminhava ereta, o olhar firme de quem encontrou seu propósito. Quanto a Eugênio, os últimos meses haviam sido uma montanha-russa médica. O tratamento medicamentoso inicial mostrara-se menos eficaz do que o esperado, levando o Dr. Buarque a ajustar repetidamente as dosagens e combinações. Em abril, uma complicação respiratória o levara brevemente ao hospital, assustando Gabriela e Clara. Mas também houvera boas notícias. Sua posição na lista de transplantes melhorara significativamente, e novos exames mostravam que seu organismo estava respondendo positivamente ao novo protocolo de medicamentos. Naquela manhã de sábado, enquanto Clara ainda dormia, hábito recém-adquirido de adolescente precoce, Eugênio e Gabriela tomavam café na varanda, aproveitando a brisa amena das primeiras horas do dia. Tornou-se um ritual particular deles. Aquele momento de quietude compartilhada antes que a energia inexaurível de Clara preenchesse o apartamento. Recebi um e-mail da juíza Mendonça ontem à noite, comentou Eugênio, servindo mais café, para Gabriela. Ela acredita que o processo de adoção será finalizado até o final do mês. Aparentemente, o relatório da assistente social foi extremamente positivo. Gabriela sorriu, um sorriso que agora chegava facilmente aos seus olhos. Clara vai ficar eufórica. Ontem mesmo ela perguntou quando poderia mostrar os papéis oficiais para a professora Denise. E quanto a você? Perguntou Eugênio suavemente. Como se sente sobre isso? A relação entre eles havia evoluído para algo difícil de definir, mais profundo que amizade, mas cuidadosamente contido dentro de fronteiras não verbalizadas. Havia um respeito mútuo que às vezes parecia quase reverencial, como se ambos entendessem instintivamente que qualquer mudança precipitada poderia desequilibrar o delicado ecossistema que haviam construído. Sinto que estamos completando um círculo, respondeu ela após um momento de reflexão. De certa forma, já somos uma família há meses. Os papéis apenas confirmarão o que já sabemos no coração. Eugênio assentiu, compreendendo perfeitamente.
Tenho uma audiência com o Dr. Buarque na segunda-feira, comentou, mudando sutilmente de assunto. Os últimos exames mostraram uma melhora na função cardíaca. Não é nada milagroso, mas ele parece cautelosamente otimista. Gabriela cobriu a mão dele com a sua, um gesto de apoio que se tornara natural entre eles. Você tem seguido todas as recomendações médicas religiosamente, e as sessões de meditação parecem estar ajudando com o estresse. Eugênio sorriu, lembrando-se de como inicialmente resistira à ideia de meditação, considerando-a esoterismo New Age. Fora Clara quem, inadvertidamente, o convencera a tentar ao declarar com a sabedoria inesperada das crianças: se você ficar quietinho e ouvir seu coração, ele vai te dizer do que precisa para ficar bom. O som de passos rápidos interrompeu a conversa. Clara apareceu na varanda ainda de pijama, os cabelos desgrenhados e um sorriso luminoso no rosto. Bom dia, família, exclamou, jogando-se no colo de Eugênio com o abandono confiante de quem sabe que será sempre bem recebida. Aos 7 anos recém-completados, Clara mantinha a espontaneidade cativante que derretera o coração do empresário no primeiro encontro, embora agora temperada por lampejos ocasionais de uma maturidade surpreendente. Alguém está animada esta manhã, observou Eugênio, abraçando-a afetuosamente. É porque hoje é o dia do aquário, lembrou ela, referindo-se ao passeio planejado ao Aquário de São Paulo. Parte de uma série de aventuras educativas que Eugênio organizava regularmente. Depois do café da manhã e de um banho adequado, condicionou Gabriela, tentando manter a seriedade, apesar do sorriso que ameaçava escapar. Enquanto Clara atacava entusiasticamente as frutas e o pão na mesa, detalhando tudo o que esperava ver no aquário, Eugênio a observava com uma mistura de admiração e gratidão. Em seus momentos mais sombrios, quando a dor no peito se intensificava ou a fadiga o dominava, era a imagem dela, vibrante, curiosa, infinitamente esperançosa, que o ancorava à vida com mais força que qualquer medicamento. Tio Gênio, disse Clara subitamente, interrompendo sua própria narrativa sobre tubarões. Quando você vai receber seu coração novo? A pergunta, feita com a naturalidade desconcertante das crianças, pegou os adultos de surpresa. Gabriela e Eugênio haviam decidido ser honestos com Clara sobre a condição médica dele, explicando de forma adequada à sua idade que seu coração estava doente e que talvez precisasse de um novo algum dia. Mas a menina raramente abordava o assunto tão diretamente. Não sabemos exatamente, querida, respondeu Eugênio com honestidade. Estou na lista de espera, mas precisa ser um coração especial que combine perfeitamente com o meu corpo. Clara considerou a explicação com seriedade. Como achar o sapato certo que não aperta nem fica grande demais? Exatamente assim, concordou ele, impressionado com a analogia. E enquanto espera, você vai ficar bem? A preocupação em seus olhos era genuína, revelando um entendimento da situação mais profundo do que eles imaginavam. Estou me sentindo cada vez melhor, assegurou Eugênio. Os remédios estão ajudando, e ter você e sua mãe aqui comigo é o melhor remédio de todos. Clara pareceu satisfeita com a resposta e voltou sua atenção para as histórias de criaturas marinhas. Mas Gabriela captou o olhar de Eugênio por sobre a cabeça da filha, um olhar que comunicava tanto o não dito, a incerteza persistente, o medo que nunca desaparecia completamente, mas também a determinação férrea de aproveitar cada dia, cada momento. Após o café da manhã, enquanto Clara se preparava para o passeio, o telefone de Eugênio tocou. Era o Dr. Buarque, ligando em um sábado, algo incomum que imediatamente acendeu um alerta em Eugênio. Senhor Vasconcelos, a voz do médico soava estranhamente animada. Perdoe-me por incomodá-lo no fim de semana, mas recebi uma notícia que não podia esperar até segunda-feira. Eugênio sentiu o coração, aquele músculo rebelde que determinava tanto de sua vida agora, acelerar perigosamente. Temos um potencial doador compatível, continuou o médico. Um homem de 42 anos, sem histórico de doenças cardíacas, tipo sanguíneo e perfil de anticorpos compatíveis. O Hospital Sírio-Libanês foi notificado há 1 hora.
O mundo pareceu congelar ao redor de Eugênio. Depois de meses na lista de espera, depois de adaptar-se à ideia de uma contagem regressiva silenciosa, a possibilidade repentina de um novo coração, de tempo adicional, de futuro, era quase demasiada para processar. O que acontece agora? Conseguiu perguntar, a voz mais firme do que esperava. Precisamos agir rapidamente, explicou o Dr. Buarque. Gostaria que viesse imediatamente ao hospital para os exames pré-operatórios. Se tudo correr bem, a cirurgia poderia acontecer ainda. Hoje à noite. Ainda hoje. As palavras ressoaram na mente de Eugênio. Não havia tempo para medo, para hesitação, para longas despedidas emocionais. Apenas a realidade imediata da chance que estivera esperando. Estarei aí em 30 minutos, respondeu, desligando o telefone. Gabriela o observava da porta, o rosto pálido revelando que havia escutado o suficiente para entender a situação. Hoje? Perguntou ela, a voz mal ultrapassando um sussurro. Eugênio assentiu, subitamente consciente do batimento irregular em seu peito. Parece que sim. Preciso ir agora para os exames preliminares. Vou com você, declarou ela imediatamente. E o passeio ao aquário? Clara está tão animada. Gabriela hesitou, dividida entre as necessidades da filha e o desejo de estar ao lado de Eugênio naquele momento crucial. Jurema. Pode levá-la, sugeriu Eugênio. Ela ficará desapontada por não irmos, mas podemos prometer um passeio ainda melhor quando eu estiver recuperado. O quando, não se, não passou despercebido por Gabriela. Era a primeira vez, em meses, que Eugênio falava do futuro com tal certeza. Como vamos contar a ela? Perguntou Gabriela, preocupação evidente em seu rosto. Como se invocada pela conversa, Clara apareceu no corredor, já vestida para o passeio, uma expressão de expectativa iluminando seu rosto infantil. Estou pronta. Podemos ir ver os tubarões. Agora? Eugênio e Gabriela trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Então Eugênio se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Clara. Querida, temos uma mudança de planos hoje, começou ele suavemente. Lembra quando conversamos sobre meu coração doente e como talvez um dia eu precisasse de um novo? Clara assentiu, o olhar subitamente sério. Bem, parece que encontraram um coração que pode funcionar para mim. Preciso ir ao hospital agora, para os médicos verificarem se é realmente o coração certo. Os olhos da menina se arregalaram. Hoje? Você vai ganhar um coração novo hoje? Talvez, respondeu ele honestamente. Primeiro, os médicos precisam fazer alguns testes, e significa que não poderei ir ao aquário com você hoje. A decepção cruzou brevemente o rosto de Clara, mas foi rapidamente substituída por algo mais maduro, compreensão, talvez até preocupação. Tudo bem, o aquário pode esperar. Seu coração é mais importante. A simplicidade da declaração quase desfez a compostura cuidadosamente mantida de Eugênio. Ele abraçou Clara firmemente, inspirando o aroma de shampoo infantil e inocência, tentando memorizar a sensação para carregar consigo para a sala de cirurgia. Jurema vai levar você, explicou Gabriela, juntando-se ao abraço. Mamãe precisa ir com o tio Gênio para ajudá-lo. Posso ir também? Perguntou Clara. Quero ver o coração novo. Os adultos trocaram novamente olhares. O hospital não é lugar para crianças hoje, querida, explicou Gabriela gentilmente. Mas prometo que ligaremos para contar tudo, e assim que for possível, você poderá visitar. Clara considerou a promessa por um momento. Então assentiu com a seriedade de uma pequena adulta. Correndo para seu quarto, voltou momentos depois com a boneca Lili nos braços. Leve a Lili com você, disse, estendendo o brinquedo para Eugênio. Ela vai cuidar de você no hospital igual daquela vez no parque. O gesto, eco daquele primeiro momento de conexão genuína entre eles, atingiu Eugênio como uma onda física. Aceitando a boneca de pano com mãos levemente trêmulas, sentiu algo quente e líquido deslizar por suas bochechas. Não se envergonhou das lágrimas. Elas eram apenas mais uma dádiva que Clara lhe concedera. A capacidade de sentir plenamente, de não reprimir as emoções que por tanto tempo mantivera encarceradas. Obrigado, minha pequena,
sussurrou, a voz embargada. Ela me ajudou da última vez, e sei que ajudará novamente. Nas 2 horas seguintes, tudo aconteceu com a rapidez surreal das emergências médicas. Jurema foi informada da situação e prontamente concordou em levar Clara ao aquário, prometendo distraí-la o máximo possível. Eugênio e Gabriela dirigiram-se ao Hospital Sírio-Libanês, onde uma equipe já os aguardava. Exames foram realizados em sequência acelerada, formulários assinados, explicações sobre procedimentos e riscos fornecidas em tom clínico que tentava, sem muito sucesso, mascarar a gravidade da situação. O Dr. Buarque, supervisionando pessoalmente os preparativos, confirmou a compatibilidade inicial. O órgão está em excelentes condições, informou com otimismo contido. Sua condição física geral, apesar da cardiopatia, é surpreendentemente boa. A cirurgia tem boas chances de sucesso. Às 4 da tarde, Eugênio foi conduzido à sala de preparação. Gabriela acompanhou até onde foi permitido, segurando sua mão com uma força que comunicava tudo o que palavras não podiam expressar adequadamente. Estarei aqui quando você acordar, prometeu ela. Clara e eu estaremos esperando. Eugênio sorriu, sentindo uma estranha paz, apesar da magnitude do que estava prestes a enfrentar. Tenho algo para vocês duas no cofre do escritório, disse suavemente. Se algo der errado... Não, interrompeu Gabriela firmemente. Não vamos falar disso agora. Você vai voltar para nós com um coração forte e saudável. Nós 3 temos muitas aventuras ainda pela frente. Eugênio assentiu, permitindo-se acreditar na certeza dela. Cuide de Clara. Diga a ela que... Hesitou buscando as palavras certas para o que poderia ser uma despedida. Diga a ela que ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Vocês duas são. Quando a maca começou a ser levada para a sala de cirurgia, Eugênio segurava firmemente a boneca Lili contra o peito. O último vislumbre que teve de Gabriela foi, de seu rosto determinado, os olhos brilhantes de lágrimas contidas e uma convicção que parecia forte o suficiente para influenciar o próprio destino. A cirurgia de transplante cardíaco durou 9 horas. Na sala de espera, Gabriela alternava entre momentos de esperança resoluta e pânico silencioso. Clara havia retornado do aquário com Jurema e, após muita insistência, foi permitido que visitasse brevemente o hospital, não para ver Eugênio, ainda na cirurgia, mas para trazer um desenho cuidadosamente elaborado de um coração vermelho brilhante, cercado por peixes coloridos e 3 figuras de mãos dadas. É para colocar ao lado da cama dele quando acordar, explicou ela seriamente à mãe, para lembrar que estamos esperando. As horas se arrastavam intermináveis. Ocasionalmente, uma enfermeira aparecia com atualizações parciais. A cirurgia está progredindo conforme o esperado. Os sinais vitais estão estáveis. O novo órgão está respondendo bem. Frases técnicas que pouco faziam para acalmar a tempestade de emoções que Gabriela enfrentava. Pouco depois da meia-noite, o Dr. Buarque finalmente emergiu da área restrita, ainda usando a touca cirúrgica, o rosto marcado pelo cansaço, mas com um sorriso discreto que fez o coração de Gabriela saltar. Foi um sucesso, anunciou ele simplesmente. O novo coração está batendo forte e regular. Claro, as próximas 48 horas serão críticas e o processo de recuperação será longo, mas estamos cautelosamente otimistas. Gabriela cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas finalmente encontrando liberdade após horas de contenção. Posso vê-lo? Ele está na UTI, ainda sob efeito da anestesia, explicou o médico. Provavelmente só despertará amanhã. Você pode vê-lo brevemente, mas ele não estará consciente. Na unidade de terapia intensiva, Eugênio parecia surpreendentemente sereno, apesar dos tubos e monitores que o cercavam. A boneca Lily havia sido colocada em uma mesa próxima pela equipe de enfermagem compreensiva. Ao lado dela, Gabriela posicionou cuidadosamente o desenho de Clara. Inclinando-se, sussurrou no ouvido de Eugênio. Estamos esperando por você. Seu novo coração tem muito amor para bombear. Os dias que se seguiram
foram uma montanha-russa de pequenas vitórias e contratempos momentâneos. Eugênio despertou lentamente no dia seguinte, desorientado, mas responsivo. A extubação ocorreu no terceiro dia, permitindo que falasse brevemente com Gabriela e, através de videochamada, com Clara, que aguardava ansiosamente em casa sob os cuidados de Jurema. A primeira semana foi dedicada a monitorar sinais de rejeição e infecção, com a equipe médica ajustando constantemente a medicação imunossupressora. Na segunda semana, Eugênio começou a dar os primeiros passos pelos corredores do hospital, apoiado por fisioterapeutas e pela presença constante de Gabriela. "O coração novo é mais forte que o antigo?" perguntou Clara durante sua primeira visita autorizada, observando com curiosidade infantil os monitores cardíacos. "Muito mais forte", assegurou Eugênio, segurando sua pequena mão. "E sabe por quê? Porque agora ele tem vocês duas para bater." Um mês após a cirurgia, Eugênio recebeu alta para continuar a recuperação em casa, com visitas regulares de enfermeiros e fisioterapeutas. A cobertura do edifício Alvorada foi adaptada para facilitar sua mobilidade durante o período de convalescença. Uma cama hospitalar instalada temporariamente na suíte principal, corrimãos discretos nos corredores e todo o equipamento médico necessário para monitoramento constante. Clara transformou a recuperação em uma aventura, criando um diário do coração novo, onde desenhava o progresso diário de Eugênio, primeiro sentado na cama, depois em uma cadeira de rodas, mais tarde usando andador, até finalmente caminhar sem apoio. Cada pequena conquista era celebrada como uma vitória monumental. 3 meses depois do transplante, em uma tarde ensolarada de setembro, Eugênio recebeu uma ligação que mudaria o curso de suas vidas novamente. Era seu advogado informando que o processo de adoção havia sido finalmente aprovado. Clara era, oficial e legalmente, sua filha também. Para celebrar, organizaram um pequeno piquenique no jardim do prédio. A primeira vez que Eugênio se aventurava para além da cobertura, desde a cirurgia, sob a sombra generosa de uma mangueira, os três compartilharam frutas, sanduíches preparados por Jurema e um pequeno bolo decorado com a frase "Nossa família oficial." "Agora sou Clara Santos Vasconcelos?" perguntou a menina, experimentando o novo nome completo com evidente satisfação. "Exatamente", confirmou Eugênio, observando como a luz filtrada pelas folhas da árvore criava padrões dançantes em seu rosto infantil. "O que acha do nome novo?" "Parece importante", declarou ela com seriedade, "como uma princesa ou uma cientista famosa." Gabriela, observando a interação, sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a deixou sem fôlego. Lembrou-se da mulher assustada que era apenas 1 ano antes, escondendo-se nas sombras, temendo cada batida na porta, duvidando que jamais encontraria segurança ou paz. E agora ali estava ela, sob o céu aberto, parte de uma família que desafiava definições convencionais, mas transbordava de amor genuíno. Naquela noite, após colocar Clara para dormir, Gabriela encontrou Eugênio na varanda, contemplando o horizonte de São Paulo. 6 meses após o transplante, ele havia recuperado muito de sua força anterior, embora a experiência tivesse deixado marcas visíveis, alguns quilos a menos, cabelos mais grisalhos e uma nova cicatriz que corria vertical pelo centro de seu peito, marca física da segunda chance que recebera. "No que está pensando?" perguntou ela, juntando-se a ele na contemplação da cidade iluminada. "Em corações", respondeu ele após um momento. "No que me foi dado, literalmente, e no que vocês duas me deram, metaforicamente, muito antes da cirurgia." Gabriela sorriu, entendendo perfeitamente. "Somos uma família de corações transplantados, de certa forma. Todos nós recebemos um novo começo." Eugênio virou-se para encará-la, uma intensidade em seu olhar que comunicava algo além das palavras. Lentamente, tomou a mão dela entre as suas. "Gabriela", começou a voz suave, mas firme, "estes últimos meses me ensinaram que a vida é preciosa demais para deixarmos não ditas as coisas importantes." Ela sentiu o coração acelerar, antecipando o que viria a seguir.
Comecei esta jornada oferecendo um lar a você e Clara, mas a verdade é que vocês me deram muito mais. Vocês me deram um lar, um propósito, uma razão para lutar. E no processo, algo aconteceu que não planejei, mas que não posso mais negar. Fez uma pausa reunindo coragem. Apaixonei-me por você, não apenas pela mãe dedicada de Clara, não apenas pela mulher corajosa que superou tanto, mas por você, Gabriela Santos, com toda a sua força, inteligência e gentileza. As palavras pairaram no ar noturno, carregadas de possibilidades. Gabriela sentiu lágrimas se formarem, não de tristeza ou medo, mas de um reconhecimento profundo. Pois em seu próprio coração, um sentimento semelhante havia florescido gradualmente, quase imperceptivelmente, até tornar-se grande demais para ignorar. Não espero que sinta o mesmo, continuou Eugênio suavemente. E isso não muda nada sobre nosso arranjo atual. Continuarei sendo o pai adotivo de Clara e seu amigo leal, independentemente de... Eu também amo você, interrompeu ela, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Acho que já há algum tempo. O sorriso que iluminou o rosto de Eugênio parecia vir de algum lugar além dele mesmo, como se o novo coração em seu peito tivesse encontrado uma razão adicional para bater com força renovada. Lentamente, com a cautela de quem sabe o valor do momento, inclinou-se para frente. Seus lábios encontraram os dela em um beijo gentil, uma promessa silenciosa de tudo o que estava por vir. Naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, 3 corações batiam em harmonia na cobertura do edifício Alvorada. O transplantado, de Eugênio, o finalmente liberto de Gabriela, e o inocente e esperançoso de Clara. 3 vidas que o destino entrelaçara de maneiras inesperadas, criando uma família definida não pelo sangue ou convenções, mas por escolhas conscientes de amor e cuidado mútuo. E assim, o homem que construíra um império de concreto e vidro descobriu que seu maior legado não seria os arranha-céus, que transformaram o skyline da cidade, mas o lar que ajudara a construir em seu próprio coração, um espaço onde o afeto verdadeiro, uma vez encontrado, jamais poderia ser novamente esquecido.